Salve, salve, meu querido George! Como estás? O senhor conseguiu fazer a barba? Eu não. Hoje estou desbarbado. Mas eu não fiz só a barba, eu fiz a careca também, né? Mas Algo que você não precisa com essa ainda, vasta cabeleira. Outro dia eu recebi um elogio, eu fui chamado de meio careca. Você é meio careca. Falei, tá bom, meio careca. E você sabia que hoje eu tô emocionado, né? Ah, lá vem. Não, porque Lá vem. O sobrenome do nosso entrevistado marcou uma fase futebolística, eu como torcedor do Corinthians, né? Tá bom. E ele mesmo falou que ele é o paraguaio, ele não é o original. Palavras do entrevistado. Apresenta o cara antes que eu me enrole, você sabe como é que é. Tá bom, não, você tava já perdendo a bola no meio campo. Pra variar. Tiago Viola, diretor de dados, inteligência artificial e automação da IBM Brasil. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. O sobrenome não é de jogador, mas eu não tenho toda essa habilidade assim como o original, tá? Mas estamos sempre tentando, Tá sempre tentando, mas eu não vou lembrar a cantoria que a torcida do Palmeiras fazia em relação ao Viola, coitado. Você sabe que tem um derby aqui, né? Tem um derby. Mas Viola de ótimas recordações pro torcedor palmeirense também, em vários momentos, enfim, jogou no Palmeiras também, grande Viola. Mas não viemos falar disso, nosso podcast é sobre negócios do esporte, não sobre a música, bola. Né? Viola, Nossa violão. Senhora, conseguiu. Meu Deus do céu. Fomos de esporte a música em um segundo, 2 segundos. Você vê, aqui é assim... dinâmico. Será que o algoritmo pega o nível da nossa conversa e consegue entregar uma inteligência artificial, consegue entregar a lógica que tem esse programa ou não? Ele entrega, ele consegue diversificar aonde a gente está falando do viola, se é viola jogador, se é viola de música... Qual tipo de viola a gente consegue, sim. O algoritmo tem função para executar isso, com certeza. Olha lá, hein? Cara, agora eu quero entender. Esse podcast promete, hein? Esse tá prometendo. Agora, vamos lá. Você já tá há 22 anos que a gente falou, né? Sim. Dentro da IBM. Começou... O que era? Jovem aprendiz? Jovem aprendiz, sim. Jovem aprendiz, época. 15 anos de idade. Foi há 22 anos atrás, né? Eu gostava muito de computador. E na época a IBM era, cara, um marco literalmente do que acontecia no mercado de tecnologia. E certa vez eu pesquisei, ainda a internet era, né, a gente estava no começo, e aí a IBM apareceu como, né, estamos contratando jovem aprendiz. Só que na época era para nível faculdade, era 18 anos, não era 15. Mas eu fui, meti as caras, fiz as entrevistas, fiz provas e passei. Né? Então naquela época, com 15 anos, eu ainda não estava na faculdade, estava no colégio técnico. Estava indo no primeiro ano do processamento de dados, que a gente chamava. Mas foi muito bom, porque era uma época onde a gente estava numa imersão muito grande de tecnologia. A IBM também estava num processo de evolução tanto de tecnologia, de outsourcing, na época que a gente chamava, parte de serviço. Então foi um match, eu aprendi muito, cresci muito dentro da empresa, tive oportunidades diversas aí, né, de morar em diversos locais, diversos países, de poder agregar conteúdo e conhecimento. Então, são 22 anos que passam muito rápido, né? Mas são bem satisfatórios quando a gente olha para trás, valeu super a pena. E hoje você cuida da área que talvez seja a grande, né, a brincadeira, a provocação que eu fiz aqui. E aí, esses dados, a inteligência artificial consegue decifrar, consegue, não consegue? Para onde vai esse caminho, esse mercado e esse futuro de indústria aí? Sim, hoje a principal estratégia da IBM é falar sobre cloud híbrida e inteligência artificial. Então, inteligência artificial não é um tema novo, ele é um tema que vem ao longo desses últimos 50 anos evoluindo muito, mas pera. Os últimos 50 anos. Beleza, tá bom. Não, só pra saber. Lembra que o Vini Gomier falou que era uma senhora, né? Porque... Senhora não, 50 anos ainda é uma criança. Não mas ele usou o termo senhora. Não, tudo bem. Mas 50 anos está na flor da idade. Flor da idade. Bom, tem muita lenha para queimar. Mas realmente o que aconteceu nesses últimos retratos de 5 anos é porque a inteligência artificial entrou num novo patamar de uso e de conhecimento, né? Acho que a IA generativa trouxe um conhecimento para nós como cidadão normal muito usual, de poder entrar, perguntar, responder, poder provocar, poder entender como ela funciona na prática. Mas, na realidade, a história da IA são de 50 anos para cá, e quando a gente leva isso para o mundo dos negócios, é onde a gente começa a ver um aprimoramento e um uso muito prático. Então, assim, quando a gente olha a indústria A, indústria B, segmento, a gente começa a extrair valor efetivo da IA. A gente não usa só a IA para brincar ou para tirar pergunta e resposta. A gente começa a entender que ela tem um ROI, que ela tem um TCO, só que por trás disso é muita tecnologia envolvida. Então é um ciclo evolutivo e a gente está hoje
posso te dizer, ainda rampando. A gente ainda tem grandes conquistas a fazer com a IA, né? Olha, aí não tem como. Você chegou a assistir o Exterminador do Futuro? Alguém assistiu o Exterminador do Futuro? Quando ele fala da Skynet, Sim. né? Uma inteligência artificial avançada que, inclusive, ia vir destruir os humanos, né? Os Jetsons, né? Eu sou mais, né? Eu sou old, né? Eu sou old. Você é um jovem senhor. Quando a gente começa a ver tudo isso, a gente vai caminhar numa linha de uma inteligência artificial nesse nível do que a gente já viu na ficção, ou isso ainda é algo muito distante? Hoje a gente tem 3 camadas. Falando de aplicação, tá? No dia a dia. A gente tem 3 camadas da inteligência artificial. A primeira é o que a gente chama de ANI, é Artificial Neural Intelligence. Então é você usar a inteligência artificial para um fim específico. Então para conversar, para criar imagem, para criar música, para poder fazer coisas direcionadas. O próximo salto é o que a gente chama de AGI, que é Artificial General Intelligence, que é onde você vai ter coisas mais autônomas acontecendo. Um retrato agora, por exemplo, o carro já está entrando numa praticidade de entrar numa era mais autônoma. E a gente tem uma terceira era, que é a SI, que é Artificial Super Intelligence, que aí é máquina literalmente comandando e nós trabalhando em conjunto. Então, hoje a gente está na primeira fase. A gente está numa fase onde a gente está ensinando a máquina, a gente está doutrinando, explicando quais são os conceitos, como funciona. Então, a gente ainda surfa numa primeira para uma segunda onda. Então, é algo a longo prazo, talvez na nossa geração a gente entenda, mas talvez a gente não aplique nesses próximos anos, né? Nesse cenário todo, você falou também da parte de cloud, a gente volta nela, né? Que acho que a inteligência artificial sempre dá esses bugs e tal. Como o esporte se insere nesse universo dentro da IBM? Porque tem uma, né, esse ano anunciou a parceria com a Ferrari, enfim, né? O esporte é vamos dizer, um produtor ali de várias, né, vários subsídios, acho que para a inteligência artificial. Como é que é essa interseção e como vocês fazem isso? Eu acho que aqui o esporte ele tem um gancho e ele tem uma riqueza no que são os dados. A inteligência artificial ela só funciona se ela tiver dados e dados bons, para você poder treinar e tirar o melhor input dela. Quando você olha para o esporte, qualquer um que seja, você tem uma riqueza de informação muito grande. Você fez a brincadeira aqui do futebol, mas o futebol, olha a quantidade de insights que você pode ter vindo do jogador, da bola, do juiz, do impedimento, da torcida. Então você tem vários insights que você consegue materializar tudo isso e colocar a inteligência artificial para aplicar N situações. Então, num jogo de futebol, você pode entender como está o público, se ele está comparado aos últimos tantos, se ele está funcionando bem, se a probabilidade de um time ganhar ou perder é maior ou menor, se a probabilidade do jogador tocar mais vezes na bola ou fazer um gol no final do jogo. Então, você tem inúmeras informações que correm com dados para poder ser aproveitado na inteligência artificial. Então, você pega o retrato do futebol, o tênis, o próprio automobilismo, né? Um carro de Fórmula 1 tem 10 mil sensores que a gente pode aproveitar de dados para poder interagir com o público final. Então, o que eu acho que é a grande sacada, principalmente da IA, com esse mundo de esportes, que foi onde a IBM começou esses últimos 2, 3 anos a colocar muita força, é o quanto eu consigo levar dessas informações para o público final. O quanto eu consigo colocar, olha, você está assistindo ao automobilismo, mas com uma segunda tela, você pode interagir, ver o piloto, ver o que está acontecendo, temperatura, se vai chover, se não vai. Então, é algo prático, muito mais atual, muito mais dessa geração que quer a todo momento consumir informação, né? O tênis foi a plataforma inicial disso? Desde os tempos reais que tinha lá atrás, né? Que sempre teve com a ATP e tudo. Sim, o tênis com o US Open, na época nem chamava US Open, né? Tinha um outro nome, mas ele foi o precursor. Porque o tênis sempre é um esporte técnico, né? 1 para 1. E interessante que nesses últimos 30 anos, a atualização do que você consegue mapear com inteligência artificial é muito legal. Então, o último, por exemplo, o salto do US Open que a gente fez com eles, o aplicativo, você tinha todo o analítico do que ia acontecer, das pessoas, de quem jogava contra quem, probabilidade. Você tinha uma interação de inteligência artificial no jogo rolando. Então, o jogo estava acontecendo, a bolinha ia para um lado, para o outro. Ele tinha os comentários de rebate, de forehand, de tudo que estava acontecendo. Ele fazia a inteligência artificial já narrar esse jogo, seja em texto ou seja em áudio.
Então a gente teve os primeiros jogos de tênis narrados pela inteligência artificial. Então a IA estava entendendo o que estava rolando no jogo e estava narrando para alguém que queria ouvir num canal específico, né? Então imagina o tamanho do potencial de você colocar a informação de novo na mão da pessoa que quer usar, quer entender, quer praticar. Esse é o tamanho do potencial da IA, né? E para o próprio negócio do esporte, né? O famoso livro, o número do jogo, né? O Números do Jogo, aí agora não me recordo se no singular ou no plural, que eles tratam justamente disso, né? Até na própria contratação de um jogador, tudo isso que você acabou de falar agora do tênis, aplicar, né? Na contratação. Hoje, óbvio, cada vez mais, né? Você tem ali os analistas de mercado que trabalham nos clubes e tal. Mas com a inteligência artificial evoluindo, como você comentou, cada vez mais o chamado staff dos clubes, seja o técnico, o de negócios, o de mercado, ele vai poder se utilizar desse ferramental para cada vez ser mais assertivo numa contratação, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. E o que a gente observa é que o que mudou nesses últimos anos? O retrato de ter muita fonte de dado, muita informação, não era resultado e a gente não conseguia extrair tudo isso com valor útil. Só que você tem uma massa de dados que você consegue saber, então, quem é o melhor jogador, qual é o melhor scout, qual é a melhor, né, recepção, o uso que ele tem. Então, tornando isso com inteligência artificial fácil de entender, de manusear, de se comunicar, é onde está o segredo. Então, imagina que você tem uma massa de dados e eu posso entrar nela e perguntar, tudo bem? Quem é o jogador aqui que tem mais gols? Quem é a pessoa no tênis que tem mais campeonatos? Qual é a probabilidade dele ganhar no próximo? Formule para mim um texto para eu fazer uma propaganda. Ou convide as pessoas que mais assistiram o jogo da pessoa tal. Então, a IA ela começa a conversar contigo, ela começa a criar coisas para você e ela começa a executar coisas para vocês, que são os 3 saltos naturais da inteligência artificial e aí aplicado a tudo, inclusive no esporte. Eu vou te fazer uma pergunta provocativa. A IA, ela parte do que existe produzido, certo? Ela nunca parte de algo que não existe. Como a gente pode ter um futuro de inovação e criatividade se a gente começar a adotar a IA como a ferramenta de criação? Assim, a IA ela é como uma criança pequena, né? Quem está ouvindo aí tem filho, você ensina a IA o que ela pode, o que ela não pode e quais são os guarda-reios que a gente chama do que é permitido ou não. Então, a fase que a gente está da IA de criação é meio do que você comentou. A IA, como ela aprendeu muito com o volume de dados, quase a totalidade dos dados da internet, ela tem essa base. Só que ela não vai sair dessa base. Ela não vai criar algo novo que não existe, que aí está o potencial do ser humano. Então, assim, ela vai conseguir aperfeiçoar muita coisa, vai. Ela vai conseguir automatizar, melhorar, dar mais produtividade e eficiência, com certeza. Só que a capacidade humana de criatividade ainda está com a gente. Então, ainda nesse primeiro ou segundo estágio, ela ainda é um potencial humano. Por quê? Porque a IA, apesar de interpretar e entender, ela não sabe o que fazer se ela não foi treinada. Então, se eu te colocar num campo de futebol que você não sabe jogar, não sabe a regra, você não vai saber se pode pegar a bola na mão ou se não pode. É a mesma coisa com a IA. Então, isso é algo que, de novo, ele segue um fluxo de maturidade de uso, mas a capacidade criativa ela ainda está do lado do humano. E aqui é onde é a grande aposta. A IA ela não vai trabalhar sozinha. Ela vai trabalhar baseado nas regras, nas premissas do que a gente setou para ela executar. Então, é nesse caminho que a gente acredita que tem muita coisa ainda a ser criada para a IA justamente não se perder nesse caminho, né? Eu não sei se foi você que comentou, acho que foi num artigo no LinkedIn ou num post seu, que você comenta que o futuro dos negócios está em dados, segurança e inteligência artificial. Essa somatória. Sim. Esse tripé, né? Se não me engano, até se você usou essa nomenclatura. Se você pudesse explicar esse tripé dentro desse viés do futuro dos negócios. Claro. O primeiro passo em qualquer um dos negócios que a gente vai discutir, dados é onde a gente falou há mais de 10, 20 anos que é o novo petróleo. E aí, fazendo uma analogia, o novo petróleo ele tem que ser extraído, tem que ser tratado, tem que ser lapidado e tem que estar bom para ser utilizado. Então, quando você tem informações e dados, é da onde você vai extrair tudo que vem na sequência com inteligência artificial. Então,
olhando para a camada de dados, se os dados não estiverem legais e a gente estiver usando dados da internet, dados que não estão funcionando bem, o que vem por consequência é ruim. Informação hoje, dados da IBM, quase 98% dos dados de internet já estão dentro das inteligências artificiais. Então, o dado do Google, das redes sociais conhecidas, já está pronto. Só quando você vai para o dado enterprise, o dado corporativo, só 1% está contido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquela capacidade que a gente recolheu nas empresas, ela precisa ser lapidada. É ali que tem uma massa crítica importante de trabalhar com o que vai ser proveitoso para você. Porque uma vez que você entende os dados, trabalha ele bem, segundo passo, começar a utilizar a inteligência artificial. Como? De inúmeros casos de uso. Posso utilizar para criar coisa, posso utilizar para conversar, posso utilizar para executar coisas para mim. Então eu consigo fazer tudo isso funcionar de uma maneira perfeita. E a base de tudo isso é segurança. Então realmente no post que eu fiz, não tem como você ter dados que você os conhece, que você os interpreta e ter a inteligência artificial funcionando se você não tem a segurança de que tudo isso é verdadeiro, de que tudo isso funciona. Né? A inteligência artificial às vezes nos prega algumas peças. Cria texto, áudio, vídeo, foto, que você fala, ué, será que é verdadeiro ou não? É só pedir para ver se o Neymar plantando bananeira. Eu adoro fazer essa piada. Outro dia eu enchi o saco dos meus filhos. Falei, então põe aí, Neymar plantando bananeira no Meta IA que eles estavam falando. Põe aí, vê aí como é que fica. E essa mecânica, principalmente para o mundo dos negócios, ela requer um grau de atenção maior. Porque você não pode colocar nada na sua empresa que ele vá alucinar, que ele vá ter um viés ou ele vai por um caminho que não é o verdadeiro. Então, tem as máximas ali de internet, né? Uma foto do Papa com um agasalho grande e tudo mais. Cara, é nítido que aquela imagem foi criada por IA. Mas como é que você faz o contraponto que ela foi criada por IA? Então, essa analogia de onde veio o dado, como é que ele foi interpretado, como ele foi criado, é a camada de segurança que certifica a você ficar tranquilo com isso. Senão, imagina, daqui para frente, capital infinito. Só que esse capital infinito precisa testar se ele é verdadeiro ou não. Então, esse tripé, ele anda junto a todo momento. O que é divertido é que eu vejo que as crianças sabem bem diferenciar. Sabe? Os mais jovens já na hora, bate o olho, isso aí é inteligência artificial. E aí é curioso, né? A geração mais nova, eu tenho um filho de 10 anos, e aí na escola, tá aprendendo temas em geral, e aí ele foi para casa e falou, quero fazer uma lição de casa, quero a sua ajuda. Eu falei, vamos lá. Eu quero conhecer sobre... Tava falando de um tema específico. Eu abri telinha branca, Google. Comecei a Google pesquisar. Ele olhou e falou, tá diferente, hein? Telinha branca, Falei, por quê? Não, na minha escola eu não uso isso, não. Na minha escola eu uso uma tela preta mesmo, que eu pergunto e ele responde. Falei, choque de novo de geração. A nossa geração é pesquisa, vou lá, imagem, olho, referência. A geração nova, ela quer perguntar e tem uma resposta, independente de onde veio, né? Então, bom, a gente abandonou a Barça, né? É verdade. Alguma hora muda, né? Pô, eu tenho um amigo que foi um grande vendedor de Barça. Grande amigo. Cara, você vai precisar apertar a tecla SAP pra galera entender. Metade da galera não vai entender, não. Metade do público da... Eu acho que mais da metade. Uma parte vai entender, mas outra não. Né? Você sabe agora o que é vender Barça? Vender não, mas eu lembro vagamente o que é uma Barça. O que é uma Barça, tá vendo? Ele lembra vagamente o que é uma Barça. Barça era a enciclopédia que existia. Não é o Barça de Barcelona, Não, né? não é o Barça, Visca Barça. É o Barça, é a enciclopédia que existia. Não, vamos fazer a tecla SAP aqui, vamos fazer direito, vai. Fazia IA aqui. Mas essa aí é a inteligência velha, velha, né? É quem já passou por mais tempo nisso. Mas tinha a enciclopédia que era a fonte de informação. Né? E eu lembro de quando começou a internet, eu estava na escola ainda. Tava na escola ainda, é bom, né? Eu não sou tão velho, é mais ou menos isso que eu estou dizendo. Mas era interessante porque você ter um lugar, na época era o Yahoo ainda, o Google não tinha chegado, ter um lugar que você podia pesquisar era muito interessante. Né? Era muito interessante. Você olha e fala, caramba, dá para pesquisar, que história é essa, né? Como é que você faz isso? Oi, já sai resultado. Mas no começo, e aí acho que fazendo essa analogia do momento que a gente está hoje, ainda era muito pouca informação que estava disponível ali. Né? Aí você faz uma analogia de momentos, né? Eu ouvi um podcast que vocês fizeram há um tempo atrás com o pessoal do Head do YouTube aqui no Brasil. Isso, com o Vininho, o Vitinho. Isso. E aí, cara, a gente era acostumado numa geração, vai assistir jogo, vai assistir alguma coisa, é televisão. Né? Hoje você vai para um YouTube, um canal, né, de prático assim de uso.
Então é um retrato que é diferente. É diferente você entrar num streaming, ouvir, entender, assistir com uma segunda tela. Né? Então, de prática, esse tipo de atenção, até nós como IBM, quando a gente começou a observar esse mercado, a gente entendeu que o público assiste diferente, ele interage diferente. E como é que você leva a inteligência artificial para esse público? Né? Então, uma das parcerias recentes que a gente lançou foi com a Cazé TV. A gente colocou a Cazé TV porque ali tem um público que assiste futebol, que quer esporte, que tem milhões de telespectadores. Como é que a gente chega nesse público final? Então, foi muito legal, a gente fez o que a gente chama do Yalisson, que é justamente um assistente para justamente você fazer perguntas, interação, para saber se aquele profissional está indo bem, se eu contrato aquele jogador, como que vai ser o resultado do jogo. Então, de novo, para levar uma interação que talvez não esteja centralizada em uma pessoa ou duas pessoas, mas poder trazer interação, experiência diferente, hiperpersonalização por tipo de jogo, por tipo de mercado. Então, é esse potencial que a gente vai começar a usar da IA. Você não precisa saber tudo, mas tendo ela do seu lado, tranquilo. Né? Bem mais fácil ser comentarista de jogo. Ou não. Digamos assim, tem link com o que eu vou te perguntar agora. Sim. Quando a gente fala dos jogos de videogame, tipo FIFA, Football Manager, na sua visão, a IA vai também provocar uma revolução neste segmento? Ela já provoca, né? A IA ela já provoca muito, porque tudo que você faz em pró de game, de novo, vou voltar para a base dos dados. Ali você já tem um grau de interação, de recurso, que a inteligência artificial já está predisposta ali dentro. Então, quando você tem um jogo de futebol, um jogo de ação, toda a progressão que existe dentro de um jogo, a inteligência artificial já está composta. Então, vamos supor, para ele poder ter um movimento diferente, para ele poder ter uma tática diferente, para ele poder entregar uma aventura diferente, ele tem inteligência artificial, que são os mecanismos que a gente chama de machine learning, sendo utilizados na essência do jogo. Né? Era diferente dos jogos do passado, que ele era o que a gente chamava de faseado, né? Ele tinha fase, você sabia o que ia acontecer no jogo. Então era fase 1, o Tetris, era fase 1, fase 2, tinha que colocar e ele ele tinha uma lógica de 0 e 1. Hoje em dia, os jogos estão com inteligência artificial já pré-estabelecido, já embutido. Então, daqui para frente, o grau de interação, de colaboração, de uso prático da IA é muito diferente, é muito mais exponenciado. Só que hoje, dentro dos games, dentro da IA, isso já faz prática diária. Mas, assim, né? na sua visão, com cada vez mais velocidade. Muito mais, muito mais, muito mais. Os jogos cada vez mais estão numa seara colaborativa, né? Ninguém mais consegue jogar o single player que a gente chama, o multiplayer é o que faz sentido, todo mundo conectado em rede, todo mundo jogando, interagindo, se comunicando por voz. Então, cada vez mais essa tendência é seguir por esse caminho mesmo. Tiago, você citou esse acordo com o Cazé agora para trazer isso. Como a marca da IBM se posiciona nessa esfera aí do direct to consumer ali, que não é tanto público, né? Vamos dizer, vocês na verdade estão fazendo um B2B, mas que leva uma solução para o consumidor final. Como é que é esse trabalho de vocês? O posicionamento da IBM ele sempre foi B2B. Né? Ele é business, ele é o que a gente chama da IA corporativa. Só que, naturalmente, quando você olha esportes e você olha novas tendências, é importante que as pessoas conheçam efetivamente e consigam desmistificar a inteligência artificial. Então, quando você coloca uma IA numa Cazé TV, e aí tem o logo lá da IBM, e aí aparece o Watson, a pessoa fala, como assim? O que será que é isso? Né? Então, é uma realidade diferente. É uma realidade onde é uma realidade mais corporativa, onde os dados estão sendo controlados, estão sendo centralizados, onde a gente tem certeza que ele não vai alucinar, que ele não vai trabalhar com outra informação e dar uma resposta equivocada. Então, para nós, como marca IBM, ele serve como posicionamento do que efetivamente pode se criar com a IA e, ao mesmo tempo, do que você pode tirar proveito para a sua empresa, para uma IA corporativa. Né? Então, você pode usar para fazer uma pergunta do jogador? Pode, mas se você quiser colocar a IA para fazer uma análise de um trator, para saber se você pode economizar bilhões, que é um caso que a gente tem com a Vale, ele pode ser realizado. Então, é essa diversificação de uso da inteligência artificial que é onde está o nosso posicionamento. Você usa IA do esporte até o retail, o banco, o varejo, onde você quiser, tem inteligência artificial, que é onde a gente acredita muito. É IA para todos. Ela vai estar democratizada em qualquer tipo de indústria, efetivamente. Né? Mas essa IA democrática, ela tem causado um pavor
em muitas pessoas em relação a profissões que serão eliminadas e etc. Como é que você vê esse movimento que vai impactar, né, em profissões, em pessoas e etc. Como é que você vê com essa evolução tão rápida? Toda evolução tecnológica ou revolução industrial, ele impacta. Você pega a revolução do 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, todas elas têm uma diferenciação do que será exigido daqui para frente. Eu, além de trabalhar na IBM, sou professor de universidade e ali tem um retrato muito simples, né? Do mesmo jeito que deixam de existir empregos, passam a ter novos. Então, hoje, por exemplo, com a IA, há um ano atrás não existia engenheiro de AI, não existia engenheiro de prompt, não existia cientista de dados, existia, mas cientista de dados em pró de IA. Não tinha. Mas hoje em dia já tem muitas profissões sendo criadas por conta da inteligência artificial. O que eu posso dizer, assim, de maneira pulverizada a todos, é que todas as profissões vão usar a inteligência artificial de uma maneira ou outra. Então, você pode usar a IA para te elaborar um texto, para te sumarizar uma reunião, e você pode ser do jurídico, você pode ser do RH, você pode ser qualquer função. Você vai acabar extraindo valor da inteligência artificial. Então, acho que é uma tendência normal. Como as coisas acabam, outras se iniciam. Só que, de novo, o que ela vai trazer de benefício é muito maior do que o pavor de, nossa, vai acabar com tudo isso. Muito pelo contrário. A tendência é bem positiva nesse cenário. Então, por exemplo, assim, uma profissão que nem você citou agora na questão jurídica, um advogado. Na verdade, vai ter, digamos assim, uma adaptação da profissão para essa nova fase, na qual se aproveita de IA, mas a profissão em si, ela continua a existir. Exato. A gente pode dizer dessa maneira. Isso mesmo. Tá. Imagina você conseguir... Não é eliminação simples e pura. Não, direta. Não, imagina você lê um processo, o processo tem 150 páginas. Aí você chega aqui na IA e fala, resume para mim. Ela resume em uma página. Aí você fala, quais são os pontos que tem jurisprudência aqui? Aí ele fala, tá aqui. Quem vai julgar isso aqui? O juiz tal. Quem vai fazer tal execução? E você tem o seu trabalho, que seria de uma semana, você conseguiu colocar ele em 30 minutos, 1 hora, e aí você se prepara de um jeito diferente. Você entrega uma possibilidade diferente na mão do ser humano, para que ele use a criatividade e execute diferente. Pô, as suas pesquisas, então, quando você comentou jogo, agora... Não, isso que eu falei, ficaria muito mais fácil pela quantidade de dados, né, de informações que estão compiladas. Né? É uma tendência, assim, é o que eu falo, eu gosto, né, até pela origem jornalística, eu brinco, eu falo assim, o jornalista é aquele cara que na profissão ele vai precisar entender o seguinte, a IA é muito legal, ela não vai substituir o teu trabalho, você vai precisar aprender a usar a IA para fazer a pesquisa bem feita, né, mas ela é muito legal, para te ajudar nessa pesquisa, nessa busca de informação e tudo mais. O Adalberto Lester Filho, que é nosso repórter, tudo, grande amigo meu, já trabalhamos junto, quando você estava começando na IBM, a gente já trabalhava junto na Folha, e a gente na Folha de São Paulo, era muito engraçado, vários momentos ali, pressão, eu tinha que buscar informação, o Adalba brincava e falava assim, cara, eu não sei o que era o jornalismo antes da internet. E eu brincava porque eu tinha visto pela minha mãe, né, e eu sempre uso de exemplo, assim, eu brinco em palestra e tal. Teve uma vez que caiu um ministro da Economia, minha mãe era editora de Economia da Folha. E tava em casa, eu e minha irmã, 7 horas da noite, vendo TV, né? E aí entra lá, plantão da Globo, e, caiu o Eriksen Madsen, eu lembro até do nome que seria o Haddad de hoje, né? Aí, não sei porquê, eu e minha irmã olhamos um pro outro, vamos ligar para avisar a minha mãe. Agora, imagina, né? Meio do fechamento, jornal pau quebrando ali. Cecília, seus filhos, não vou atender, porque geralmente a gente ligava quando a gente brigava e tinha que discutir alguma coisa muito importante, né? E meu pai, da hora, já falava, não, azar de vocês e tal, e a gente já decidia ligar pra minha mãe. E minha mãe, na hora, falou, não quero atender, aí a gente falou, não, fala pra ela que o ministro da Economia caiu. Porque a gente ouviu, né? Ela falando no fundo, dava pra ouvir e tal. Aí a pessoa, quê? Não, fala pra ela que o ministro da Economia caiu. Ela falou, fala sério. Aí a gente falou, não, é verdade. Né? Olha como o jornalista, assim, não tinha. Hoje, é ridículo. Você tá no celular, você tá apurando. Então, assim, eu vejo que vem uma revolução nisso, que ela é muito legal, porque ela facilita demais o trabalho. É o que você deu de exemplo agora. Sim. E pensando no universo esporte, aí trazendo para o universo esporte, a revolução que eu vejo, que aí eu vou te jogar a pergunta depois dessa digressão maluca. Eu falei, vamos dar pau no algoritmo. Como a gente transforma isso em algo de valor para a entidade esportiva? Sim. Quando você começou a falar, eu já comecei a raciocinar aqui, né? Veja só que interessante.
o primeiro estágio da IA, quando você fala de conversacional, você tem a base de dados pronta, então eu vou lá e pergunto, IA, como é que tá aí? Me conta um pouco do que aconteceu nos últimos 30 anos no tênis. Ele vai te mostrar. A segunda fase da IA era o que eu poderia gerar. Então eu poderia assim, IA, você me contou um pouco dos 30 anos, agora eu preciso amanhã fazer um post específico sobre isso. Faz um post para mim aqui. E a IA, em linguagem natural, te faz um post. A terceira fase da IA é, IA, além de fazer o post, além de a gente conversar, você fazer o post, faz o seguinte, eu preciso que você coloque todos eles nas minhas redes sociais, publique, coloque ele já no LinkedIn da vida, no negócio, e já manda um e-mail também para a empresa A, B, C, D, ver se alguém quer comprar essa matéria e já coloca isso no ar. Esse processo, esse sequenciamento, ele explora qualquer indústria. E é exatamente desse modo, você fazer um retrato aqui para a indústria do esporte, é o que eu consigo fazer de eficiência, seja ela operacional, produtiva, em qualquer camada. Então vamos pegar de novo, vamos pegar o futebol. Você faz um recorte do futebol, eu tenho os dados, eu tenho a análise, eu consigo conversar, será que esse jogador vai ter uma lesão, o que vai acontecer? Eu consigo numa segunda camada interagir e falar, olha, vamos tentar fazer algo mais proativo, pegar uma receita, pegar uma medicação, alguma coisa nesse sentido, e eu consigo tomar uma ação baseada na premissa do que estava acontecendo com a inteligência artificial. Então o que eu vejo como futuro é que esses 3 itens, esses 3 elementos, em qualquer um das verticais que a gente tem aqui de uso, é que a IA vai começar a enriquecer muito mais qualquer tipo de segmento. Então, o automobilismo, ela vai enriquecer, eu vou conseguir tirar mais valor, eu vou conseguir ser mais focado em ESG, eu vou conseguir trabalhar melhor em qual curva que o piloto faz melhor, em termos de pneu. Então, tudo isso evolui o patamar. Então, a minha leitura com IA, principalmente para o mundo aqui de esportes, é o patamar que nós vamos chegar de aperfeiçoamento onde o ser humano vai conseguir aplicar realmente inteligência. Porque o operacional, o dia a dia, o que é mais frequente e é repetitivo, isso fica tranquilo, a IA vai executar mesmo. A IA vai fazer, vai responder melhor, vai ter um padrão mais aceitável. Agora, o próximo passo, aí somos nós. Aí é inteligência humana que depende da gente para executar. Agora, você viu que teve uma aula aqui, né? O segredo é como fazer a pergunta. Isso aí. Isso eu fico com o que o Vinícius Golmier falou aqui, lá atrás da Mantis, que é uma empresa de inteligência artificial, e ele falou assim, o grande ponto é que a gente precisa saber perguntar. E você viu as dicas aqui de pergunta? Eu já estava aqui mentalmente organizando. Perguntou errado, a chance de responder qualquer coisa diferente da sua pergunta é altíssima, né? Então, fazer a pergunta, que a gente chama isso carinhosamente de prompt, fazer o prompt corretamente, é certeza que você vai ter um resultado bom. Precisa saber perguntar, né? Sim. Talvez a gente aprenda a saber perguntar. O brasileiro não sabe fazer pergunta. A gente vai sempre pelo meio do caminho. Então meus prompts aqui não tá valendo nada, porque eu tô perguntando tudo errado. Não é isso. Estamos trabalhando com uma inteligência humana, que ela não é artificial. Ele vai conseguir interpretar o que você tá falando. É isso aqui. Até a hora que chegar o momento, George. Mas tirando isso, o resto a gente consegue entender. Aliás, o senhor não fez a pergunta ainda. Não, mas eu tava aqui, já ia falar pra você que eu ia esfregar minhas mãozinhas. Ah, tá bom, fala. Não. Deixa eu ver se é a que você vai fazer. Tem vai. O que é inovação? Não era essa, mas tá bom. Muito boa. Inovação é você entrar num próximo passo de criação de algo ou novo ou pré-existente para trazer valor quantificável, seja para a empresa ou para a sociedade. Então, uma inovação não obrigatoriamente pode ser algo que nunca exista, mas você trabalhar com algo que já existe e entregar melhor resultado, melhor eficiência, aqui está a inovação. Então, quando a gente caracteriza tudo isso aqui de como eu torno as pessoas mais eficientes, mais produtivas, com resultado melhor, com entrega melhor, com mais lucratividade, aí está a inovação. É transformar e literalmente acompanhar a tendência de tecnologia ao longo dos anos, né? Boa. Qual era a outra pergunta que você ia fazer? Não. Eu quero a do fio. Você adora do fio, né? Vai. Ela é repetitiva, né? Não, mas ela é importante porque cada um traz uma ideia diferente. Dado não é informação, informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. A partir de tudo que você falou, em qual estágio Excelente. Nós estamos falando em termos de inteligência artificial? Nós estamos no primeiro para o segundo. Nós estamos em... De dado para informação. Dado para informação. Nós estamos assim, a gente tem muitos dados ao redor do planeta. Então a gente tem, imagina, só em internet, mais o que não está em internet, que existe um acervo gigantesco de coisas que ainda não estão,
que são livros, que são bibliografias que não Exato. estão, e você torná-los em informações, eu vou só colocar um parênteses aqui, informações confiáveis. Porque as informações confiáveis, ela torna o próximo passo importante para a gente ter convicção que o que você perguntar e interagir, a resposta está vindo certa, está vindo convicta. Então, informações confiáveis para você dar o próximo passo e liberar isso para conhecimento geral, para conhecimento de uma IA, de uma pessoa, de seja o que for. Então, esse próximo passo da informação confiável é onde, quando você vai para o mundo dos negócios, é onde tem que ter certeza e convicção que tudo está funcionando de maneira perfeita. Para não ter, a IA respondeu errado, alucinou. Não, não. Ele está com os dados e com as informações apuradas, corretas, então pode ir para o próximo passo, tranquilo. Viu? Respondido, senhor? Sim. Muito bem. E nesse sentido, qual a relação, qual o próximo passo que vem, por exemplo, numa parceria com Ferrari, com vocês? A parceria com a escuderia da Ferrari, primeiro, proporciona para nós uma possibilidade, quando você fala de dados e de IA, magnífica, né? Eu comentei aqui, um carro normalmente tem mais de 10 mil possibilidades de interação e de conhecimento para a gente poder extrair isso como resultado, tá? Então, a parceria entre a IBM e a escuderia da Ferrari é proporcionar ao público essa possibilidade de conhecimento e de interação. Você pega o US Open, o UFC, a Cazé TV, a ideia justamente é proporcionar para o público essa capacidade de conteúdo, de conhecimento, de interação. Então, voltando para a escuderia da Ferrari, como é que eu entrego este potencial na mão do usuário? Para que ele entenda, ele se apaixone mais, ele entende onde está o potencial de diferente da escuderia da Ferrari, o que está acontecendo por debaixo, né, por debaixo dos panos. Então, é esse potencial de experiência que a gente vai entregar com a escuderia, com a Ferrari, nessa nova gestão agora da Fórmula 1. E é um próximo passo também olhar outros esportes e outras possibilidades dentro do esporte? Como é que isso dentro, vamos dizer, eu imagino você como diretor, alguém que gosta de esporte e tudo mais, você tá olhando e fala, ai meu Deus, isso aqui é muito legal, né? É quase criança indo pra Disneyland. Pra Disneyland. Não, como fã de esporte, literal, para mim, sempre que a gente tem uma nova parceria, é muito legal. Mas olhando o espectro da IBM, a gente tem coisa no tênis, no automobilismo, no futebol. Tem uma parceria oficial feita com o Sevilha, da Espanha, justamente no scout e análise de jogadores para contratar. Tem coisa no golfe, tem coisa no UFC. Então, o potencial do esporte, aonde tiver dados que a gente consiga tangibilizar e entregar uma experiência para o usuário com dados IA, é onde a gente vai ter, né? Então, existe um roadmap, sim, de focar e continuar focando no esporte, porque é onde você consegue massificar, entender e conhecer tudo o público que está utilizando, como as pessoas estão tirando valor de tudo isso, né? Então, existe uma tendência muito forte de seguir forte aqui no uso de IA com esportes, né? De tudo que você estuda e acompanha, as grandes ligas, quando a gente fala aí NFL, NBA, tem cases que de repente você fala, pô, isso aqui é muito interessante no que eles já estão fazendo e que vai dentro do foco aqui do nosso bate-papo? De ligas específicas, não me vem nada agora no momento na cabeça, mas lembrei agora do Sevilha, né, com Espanha, futebol. É diferente você só ter o scout do jogador. É você poder tirar proveito da inteligência artificial e concatenar múltiplas informações pro jogador, pro time. Então, seja de contratação, de melhor aperfeiçoamento do corpo, de tática de diferenciação contra o adversário que você vai jogar. Então, essas possibilidades que a IA te proporciona para clube é um espetáculo. É um espetáculo. Acho que as ligas em si, especificamente, eu não vi nada muito direcionado sendo feito, mas para entregar a experiência para o público final, com toda certeza. Você pega uma NFL, né, o Super Bowl, se você tiver uma entrega de IA na ponta, imagina, Super Bowl é uma das coisas mais assistidas do planeta, né? Então, se você tiver algo com IA que te traga essa procura, é onde a gente percebe que vai ter uma profundidade maior. A IBM tem um caso legal que é com Grammy, com música. Então, a ideia é, cara, como é que eu aproximo o público do Grammy? Porque o Grammy, cada um ganha a música, você pode ser fã, mas como é que você faz a proporção para todos? Você entrega uma experiência na mão do usuário para você poder interagir. Você fala para o usuário, que tal você criar uma música junto com o seu artista? Ou se o seu artista quiser, você escolhe a letra e a IA cria uma música, você mais o seu artista. Né? Então foi isso que a gente proporcionou no Grammy, por exemplo, no final do ano passado. Né? Espetáculo. Muito bom.
George, Sim. prepare-se. Pô, já? Já. Hoje é... Cara, meu, que espetáculo isso. Eu tinha mais aqui umas 20 perguntas. Fica pro repeteco, então, famoso? Fica pro repeteco, que Que ainda pena. não inventamos ainda o teletransporte, né? E o trânsito em São Paulo, ainda mais chegando perto de feriado, não é fácil, né? Nosso querido Viola tem compromissos, nós Sim. temos que hoje ser mais precisos no nosso Cirúrgico. ponto. Você viu que eu tô enrolando para você ir usando a tua inteligência, Natural. tua desinteligência, A minha desinter- né? Para fazer. Ele chegou a hora. Prepare-se. Preparado. Quero só ver. Ele tá preparado mesmo. Quero ver. Será que ele. Pô, depois eu vou pedir para fazer aquela análise de todas as IAs do momento George, para ver se tem um comportamento padrão. Padrão. Será? Aham. Não É de sei. desinteligência. Não sabemos. Chegou a hora Não. dele, do momento George. Se a máquina do tempo existisse, para quais 3 momentos da humanidade você voltaria? Pergunta difícil, mas vamos lá. Eu acho que um primeiro momento que eu gostaria de voltar, vocês vão lembrar o bug do milênio, 1999 para o ano 2000. Eu sou fãzaço de tecnologia e eu acho que aquele momento foi um marco na história da tecnologia. Porque existia muito receio, muita cautela do que iria acontecer com todos os sistemas e aqueles 2 anos foi um ano de muito aprendizado. Eu entrei na IBM no final de 2003. Então eu era uma criança literal ali e eu acho que naquele momento a barra de conhecimento de tecnologia foi algo que nos proporcionou toda essa escala até agora onde a gente está. Então acho que um primeiro momento, eu como fãzaço de tecnologia, eu voltaria para esse, tá? Acho que um segundo momento, eu na Copa de 1994, aí pegando o meu lado esportista, eu era muito pequeno, nasci em 87, então eu não lembro, né? Mas já que a gente está usando o meu sobrenome Viola, e conheço o Viola, Viola, um abraço aí, de ter visto a Copa do Mundo um todo, né? Eu só vi a Copa de 2002, não vi a Copa de 94. Então, eu acho que é um fator, talvez, como pessoa, como ser humano, que eu gostaria. E para a última, para finalizar, eu talvez queria voltar lá no comecinho da história da IBM, lá em 1913, porque foi onde a história da IBM começou, e a gente começou como relógio de ponto, cortador de frios, para se tornar uma potência de tecnologia com inteligência artificial. Então, tem um livro do Thomas Watson, que é o fundador da IBM, eu já li, reli 30 vezes, e toda vez que você relê a história da IBM, seja como empresa, como tecnologia, como princípio básico de ser humano, de humanidade, é uma escola. Então, acho que esses 3 momentos, para mim, seriam excepcionais para poder conviver e aprender e dali para frente crescer. E o duro é se ele desse spoiler pro Dr. Watson, né? Hein? Mas, o senhor virou até o nome do, programa aqui, viu? Olha, você não tem ideia o que você vai fazer ainda. É muito bom. Eu vou te dizer, 2002 foi mais legal, cara. 2002 foi mais E eu legal. era mais velho, hein? É. Eu tinha 13, né, de 94, tinha 19, 17, não, 13 nada, 94, tinha 13, tá certo. Aí depois, 8 anos depois, tinha 20, pra 21 na de 2002. 2002 foi mais legal. É. O time jogou melhor. 2002. Era ruim que era na madruga. Era na madruga, né? Né? Era Mas tirando isso, não sei o George, mas pra mim a Copa... Você deve ser 82. Não, de 50. A de 50 Ah, é muito marcante. Vá. Mas 2002 foi mais bonito de ver o Brasil jogar. 94 era barrado, viu? Era barrado, o jogo era duro. Era duro. E o maior problema, na verdade, eu acho que é, assim, aí falando mal da imprensa, nós da imprensa, na época não era, mas nós da imprensa, tinha tanto ranço com o time do Brasil em 94, que mesmo que fosse bom, ficava ruim. Ficava ruim. Porque tava todo mundo... E eu lembro, acho que eu já falei até aqui, assim, lá em casa, o Joelmir, né, torcedor fanático de futebol e tudo, a gente expulsou ele, ficava ele e o amigo dele aí na casa dele em Campos do Jordão, eles ficavam vendo numa TV, e a gente ia tinha uma casa extra de hóspedes, a gente ia para essa casa, os jovens ver na TV da casa de hóspedes, porque lá a gente tava torcendo pro Brasil, eles estavam reclamando. Porque, não, isso aí não é futebol, é burocrático, é futebol de resultado, assim não dá, e a gente tem que ganhar, tem que ser campeão e tal. Mas era isso aí, então teve esse choque. Mas foi legal. Pergunte depois para Paulo Sérgio Rosa, ele te dá os detalhes. Eu vou perguntar para ele. Você tem intimidade com o Viola mesmo, ele traz outras verdades dessa história. Não, mas 2002 foi mais legal mesmo. Como jogo? 82 eu era pequeno, mas 82 é marcante também.
É marcante. Essa eu não vi. Essa Essa eu tinha também. 4 aninhos, Então, 3 essa também aninhos. não né? lembro. Essa É aí- marcante. 82 anos. Muito bem, depois dessa digressão que nem a inteligência artificial vai saber, Thiago Viola, obrigado. Obrigado a vocês, é um mega prazer juntar coisas tão importantes, né? Tecnologia, esporte, futebol, automobilismo. Então, mega prazer, contem conosco. E estou por aqui sempre que precisarem. Muito bem, eu estou deixando o meu ranço em relação à inteligência artificial. Hoje foi mais um pouco, foi bom para isso. Pô! Que... Foi bom. Isso foi bom. masterclass que o cara deu aqui hoje. Como é que é? Masterclass. Você tá bonito, hein? O meu inglês tá melhorando, né? Eu Você convivo tá uma com você. graça. A minha tá bom, desinteligência tá virando inteligência. Tá bom. Faz de conta. Diariamente, maquinadoesporte.com.br para encerrar essa discussão. Nas outras redes sociais, @máquina esporte. E esperamos que a inteligência artificial esteja conosco e nos mostre também. Voltamos aqui semana que vem. George, foi um prazer. Tchau. Mais uma vez. Viola, obrigado. Obrigado, valeu, gente. Valeu. Obrigado. Um abraço, Viola. Um abraço. Tchau.